Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do Desafiando Concursos. E hoje nós vamos para a terceira aula em que nós estamos tratando acerca da legislação orgânica do município de Mogi das Cruzes. Pessoal, quem já vem acompanhando as minhas aulas sabe que eu tenho feito uma, digamos assim, uma ação, tá? Para continuar a manutenção do meu canal aqui no YouTube. Todos esses slides, estamos aí com, se não me falha a memória, 328, quase 330 slides, que eu estou vendendo por um valor único e exclusivo de R$ 10. É isso mesmo, o material é seu, é vitalício, é seu, você nunca vai desfazer do PDF. Como que você pode estar adquirindo? Basta colocar nos comentários eu quero ou eu desejo adquirir material, algo do tipo, em que eu vou lhe mandar uma mensagem nos comentários indicando qual o passo a passo. É muito simples, muito rápido, todos os slides. Tanto aqui da legislação orgânica, da Lei Complementar 82, da 83 também. Fechou, pessoal? Então, vamos lá comigo. Vamos para o capítulo 6, em que nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu conceituo como um dos assuntos mais importantes do direito administrativo, que estamos tratando dos atos. Ou seja, aqui são os atos municipais. Porém, pode surgir uma dúvida. O que é um ato? O que é um ato administrativo? O que significa um ato que parte de um ente da federação, da administração pública direta? O ato seria mesmo que fato administrativo? Tem alguma diferença? Existe alguma diferença? E é isso que nós vamos conversar nessa aula. Pessoal, o ato administrativo ele está ligado a qualquer coisa que obrigatoriamente esteja ligada aonde? À vontade humana. Ou seja, ocorre dentro da administração pública e produz efeitos jurídicos. Ou seja, o ato administrativo ele está ligado intimamente a uma vontade humana. E essa vontade humana, ela está dentro da administração pública e vai produzir efeitos jurídicos. Ou seja, age com a vontade humana. Então, por exemplo, uma nomeação, o servidor, quando vai ter ali o seu período de férias, você tem, existe os atos, existem esses atos administrativos que vai ligar a vontade humana dentro da administração e vai produzir efeitos jurídicos. É como se o ato administrativo fosse a materialização, ok, de um comunicado, de algo que a administração ela veio a querer fazer. Isso difere do fato administrativo. O que é o fato administrativo? O fato conceitua-se como qualquer ocorrido. Opa, deixa eu apagar aqui, porque a minha caneta ficou. Ai, gente, uma novidade, só abrindo um parênteses aqui e compartilhar com vocês. É muito importante a manutenção do canal, sabe por quê? Semana passada eu adquiri, graças a Deus, uma mesa digitalizadora. Ou seja, vai facilitar muito, porque aqui eu mexo no mouse do computador. Então, se eu preciso escrever alguma coisa, fica aquela letra ilegível de se entender. E a mesa digitalizadora não. Ou seja, ela parece um tablet um pouquinho maior do que esse Kindle, ó, um pouquinho maior do que o Kindle, então, vou conseguir escrever, nossa, de uma maneira muito mais fácil, vem a caneta. Nossa, gente, quis compartilhar com vocês, porque vocês são meus alunos, estamos aqui já há um bom tempo, então toda novidade eu venho trazer para vocês. Então, voltando. O fato administrativo, nós temos qualquer ocorrido dentro da administração. E o fato administrativo, ele independe de vontade humana, ao contrário do ato administrativo.
Um exemplo de fato administrativo: morte de um servidor. É um fato administrativo. Por quê, Rebeca? Porque teremos ali nesse sentido do cargo que era ocupado uma vacância. Por quê? Porque o cargo vai ficar vago. Ou outro fato administrativo: a exteriorização e execução de um ato administrativo anterior. Exemplo, a construção de uma escola. Então, se o ato administrativo autorizou a construção de uma escola, de um hospital, de uma praça, não importa. Então, o que vai materializar, concretizar é o quê? É a construção desse edifício. E o que é a construção desse edifício? Um fato. Um fato que está ligado a um ato anterior. É a concretização, nesse caso aqui. Ok? Ou seja, o fato ele independe de vontade humana. O ato não. O ato nós temos a vontade humana como requisito, digamos ali, fundamental. Bom, iniciando aqui o artigo 31 da Lei Orgânica, da legislação orgânica, melhor dizendo, vai dizer assim, que a publicidade das leis, a publicação, perdão, e aqui eu até coloquei, né, essa publicação, ela também está dentro desse princípio da publicidade, tá? Então, a publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional, ou por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara, conforme o caso, sendo que, em todos os casos, as leis e atos de interesse público dever-se-á também se dar em página eletrônica, junto à rede mundial denominada internet. Ou seja, por isso que quando você... É muito comum, né? Quando você tem um edital de um concurso e o edital ele já te encaminha o link, principalmente legislações municipais, é muito comum. Você já tem um link em que o próprio edital vai te encaminhar ao site que você vai encontrar aquela determinada lei. Por quê? Porque leis e atos municipais, além de serem fixados na imprensa, sede, você tem a publicação também na rede eletrônica, na internet. Cuidado, se esse artigo cair na sua prova e te dizer o seguinte, por exemplo, sendo que em todos os casos as leis e atos de interesse público poderão não obrigatoriamente estar em página eletrônica informatizada. Ou, por exemplo, não sendo obrigatório a divulgação da rede de internet, cuidado, a lei te traz dever-se-á também. Ou seja, além da imprensa local, regional, você também precisa desta publicação na rede de internet. Parágrafo 1º. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos normativos far-se-á através de licitação, ou seja, falamos anteriormente que a divulgação ela vai se dar pela imprensa, etc. Como essa imprensa chega até a administração, elaborando esse serviço? Através da licitação. Vamos falar mais à frente um pouquinho da licitação. Em que se levarão em conta não só a condição de quê, gente? De preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Por quê? Porque quando você fala em licitação, você tem ali já um pensamento muito forte de questões financeiras, tá? Só que aqui você não tem apenas a condição de preço no pressuposto da licitação. Você também tem as circunstâncias, horário e etc. Tá? Outros pontos também importantes de observar. Partindo desse pressuposto da licitação, não poderia deixar de passar por quê? Porque
Porque a licitação é um ponto, assim, extremamente importante, não só para quem vai prestar concurso, mas eu acho que deveria ser o conhecimento bem ali, eventualmente básico, da população. Por quê? Porque o artigo 37 da Constituição, em seu inciso 21, ele vai dizer o seguinte, que ressalvados os casos especificados na legislação, ou seja, exceto aqueles casos que você tem uma condição legal, se eu estiver falando de obras, serviços, compras ou alienações, você tem a contratação mediante o processo de licitação. Então, por que que a imprensa que nós lemos anteriormente, ela vai ser escolhida, contratada através do processo de licitação? Por quê? Porque vai obedecer os moldes. Olha aqui, ó, a escolha do órgão parcial por licitação, porque vai obedecer o artigo 37, inciso 21, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes daquela licitação. Aí vem dizendo, com cláusulas que estabeleçam obrigações, vai ficar no material, tá? Também você pode observar no artigo 37 da Constituição. E a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitação, vai dizer que essa licitação ela serve para tanto, né, as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, da União, Estados, DF e municípios. Então, qual seria o conceito de licitação? Um procedimento administrativo que vai possibilitar a administração pública de adquirir, vender, alocar e contratar. Ok? Ou seja, a administração pública direta e indireta, em regra, não possui uma autonomia para celebrar contratos. Então, por exemplo, nós somos particulares. E aí, você quer contratar um serviço de internet. Você não precisa fazer um processo, né? Você não precisa elaborar uma licitação. A nossa licitação é o papel e a caneta. Essa é a nossa licitação. Você não vai elaborar uma licitação para ver qual internet vai satisfazer os seus interesses, tá? Você vai olhar, liguei para a internet alfa. Não gostei dessa, liguei para outra. Ah, essa aqui eu já gostei, vou contratar. Não quero mais, obrigada. Ok. Vai ver as cláusulas do contrato e acabou. Mas a administração não. A administração não vai ligar para determinada imprensa para fazer a divulgação das leis e atos e falar assim: olha, gostei muito de você, o meu município vizinho usa a mesma imprensa que você, gostei bastante, olha, eu vou te contratar. A administração não vai fazer isso. Ai, Rebeca, mas existem casos que pode haver a dispensa de licitação? Existe, mas como eu disse, são casos específicos em lei. Ah, então, por exemplo, eu preciso de algo que só eu sei que no Brasil inteiro só aquela empresa fornece. É um medicamento que só aquele. Ok, você tem ali as suas exceções, mas a regra é a licitação, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês um entendimento dos tribunais superiores que diz o seguinte: a proibição de contratação com o município dos parentes, afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores ou empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim do exercício das respectivas funções, ou seja, o que vai ligar a contratação do município de parentes, prefeito, vice-prefeito, vereador, enfim. O que vai ligar esses dois é o cargo que exerce. No caso deles, o mandato que eles exercem. Ou seja, até 6 meses após o fim do exercício. Porque o que vai ligar essa proibição é porque um parente, a pessoa X é parente do prefeito, parente do vereador.
Então, o que vai ter essa ligação de proibição é a função que aquela pessoa exerce. Tá? É a norma que, evidentemente, homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público ou ao patrimônio do município, sem restringir a competição entre os licitantes. Ou seja, o porquê que você tem essa proibição? Você vai virar festa. Vai virar festa. Então, o município contrata todos os parentes do prefeito ou do vereador. Gente, vai virar festa. Vai virar festa. O que é o princípio da impessoalidade? Já falamos muito sobre ele. Moralidade, já falamos sobre ele. Os dois princípios juntos com os outros também, sem sombra de dúvidas, mas o que você tem aqui? O bem público sendo visado. Entendeu? Por isso que vai fazer a construção ali de um prédio. Eu vou contratar a empresa da esposa do prefeito. Não fica legal. Concorda comigo? Não fica bacana. Porque eu vou ferir os princípios da administração pública, tá? Bom, outra aqui também que eu trouxe para vocês diz que a licitação é um procedimento que visa a satisfação do interesse público e ele pauta-se pelo princípio da isonomia. Ou seja, você tem dois objetivos com a licitação: proporcionar à administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso. Ou seja, você tem o foco da administração, a economia, tá? Por quê? Porque a administração, ela, visando o bem coletivo, ela vai procurar o que é mais vantajoso, tá? E também de assegurar aos administrados a oportunidade de quê? De concorrerem, porque é o que a lei de licitação fala, tá? Você vai ter essa ampla concorrência. Contratação pretendida pela administração, ou seja, a função da licitação vai ser viabilizar. Você vai ter uma ampla disputa. A administração, ela vai ver várias propostas envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados à satisfação do interesse público. Ou seja, finalidade da administração é essa contratação. Bom, parágrafo 2º. Nenhum ato produz efeito antes de que, gente? A sua publicação. O que vai garantir que o ato ele venha produzir os seus efeitos, os seus determinados efeitos, é a sua publicação. Não tem como um ato surtir efeito sem que haja uma publicação. Não existe isso. Você tem que saber acerca da publicação daquele ato. E o parágrafo 3º ainda diz que a publicação pela imprensa dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 32. Em toda divulgação de programas, serviços e campanhas de órgãos públicos, deverá constar de forma visível o valor de quê? De custeio. Por isso que é muito comum, quando você passa perto de uma obra, ali prefeitura, você tem o que ali? O valor que foi gasto, né? O custeio. Isso precisa ser visto em respeito ao princípio da publicidade. Artigo 33. O prefeito fará publicar diariamente, por quê? Por meio de edital, afixado no local apropriado, o movimento de caixa do dia anterior. E ele também fará publicar mensalmente, até o 15º dia útil, o balancete resumido da receita e da despesa do mês anterior, com encaminhamento de cópia à Câmara. Ou seja, ele vai fazer diariamente o movimento de caixa do dia anterior e mensalmente, até o 15º dia, o balancete do mês anterior, tá? Bom, dos livros. O município, ele manterá os livros que forem considerados necessários ao registro de quê? De seus atos. Porque se o município realiza os atos municipais, onde ele vai manter esses atos registrados? Em livros. Parágrafo 1º. Os livros eles serão abertos, publicados e encerrados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso.
ou por um funcionário designado para esse fim. Já o parágrafo 2º diz que os livros que estão referidos aqui no artigo 34, eles poderão ser substituídos por fichas ou outros sistemas devidamente autenticados. Por que aqui eu deixo em verde? Porque eu pensei, e se cair na prova assim, que os livros que o município mantém com os registros dos atos municipais não poderão ser substituídos por fichas ou outros sistemas, no caso é por fichas ou outro sistema. Errado, artigo 34, parágrafo 2º. Os livros podem ser substituídos por fichas ou outros sistemas devidamente autenticados, tá? Bom, atos administrativos, então, artigo 35. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos em obediência às seguintes normas. Inciso 1. Decretos numerados em ordem cronológica, nos seguintes casos. Se eu estiver falando de uma regulamentação de lei, instituição, modificação ou extinção de atribuições que não constantes em lei, regulamentação interna dos órgãos da administração municipal e a abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como os créditos extraordinários. Aí aqui eu venho trazendo para vocês um pouquinho de cada um, que nós vamos tratar aqui, ó, decreto, aí depois nós vamos falar das portarias e depois dos contratos. Esses são os atos administrativos de competência do prefeito. Nós vamos explicar cada um posteriormente. Declaração de necessidade e utilidade pública, aprovação de regulamento de regimento, permissão de uso dos bens municipais, medidas executórias do plano diretor de desenvolvimento, normas de efeitos externos e fixação e alteração de preços. Ou seja, esses são os decretos. Então, vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu tive isso aqui, deixa eu ver. Declaração de necessidade. Então, vamos imaginar, permissão de uso de bens municipais. Então, vai vir o prefeito, através de um ato administrativo, com um decreto estabelecendo acerca de permissão de uso de bens municipais. Esse seria um ato administrativo. Já o inciso 2º, o prefeito também pode as portarias. Então, vamos imaginar provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos e efeitos individuais. Eu estou falando de um provimento de um servidor, de um grupo de servidores, ou a vacância de um cargo, por exemplo. Então, o funcionário faleceu. O cargo que ele ocupava fica vago, vacância. Então, vai vir uma portaria no seguinte caso, uma vacância. Lotação e relotação no quadro de pessoal. Então, lotação aonde aquele servidor, aqueles servidores irão exercer o seu cargo. Abertura de sindicância e processo administrativo ou aplicação de penalidades. Então, por exemplo, PAD. Então, vai ser feita uma abertura, um processo administrativo, vai ficar a portaria falando acerca. Em outros casos determinados em lei ou decreto. Inciso 3º, contratos. Então, por exemplo, admissão de pessoal para serviços de caráter temporário. Então, aquele que eu sei quando começa e quando termina. Então, vai vir por meio de um contrato, porque eu tenho um contrato com essas pessoas. Execução de obras e serviços municipais. Eu tenho um contrato com essas pessoas, né? Como a empresa, enfim, que vai acerca dessas obras, que vai realizar essas obras, ok? E o parágrafo único diz que os atos do inciso 2º e 3º, ou seja, a portaria e o contrato, eles podem ser delegados, tá? Bom, o que significa eu dizer decreto? Deixa eu pular aqui para portaria
Só esses dois. Decreto e portaria. Decreto e portaria seriam formas do ato administrativo. Ou seja, como que vai se exteriorizar aquilo que quer ser dito? Através do quê? Se eu falo de um decreto, eu falo de um ato que emana do chefe do Poder Executivo. No caso, prefeito. Só que esse decreto, esse ato, ele pode ser tanto individual ou geral. Se eu falo do individual, decreto de nomeação, por exemplo, porque eu estou nomeando um servidor geral. Regras gerais que se destinam a todas as pessoas que se encontrem na mesma situação. Então, já vou englobar um grupo de pessoas que se encontrem na mesma situação daquele momento. Já a portaria, você tem o quê? Um ato que emana de uma autoridade, mas que não seja o chefe do Poder Executivo. Quer um exemplo? Por exemplo, deixa eu imaginar aqui. Se você tem a nomeação de uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar aqui. Como que era o nome, gente? Lembrei. Recentemente eu faço parte de uma determinada comissão, e ali o que que sai para formalizar? Uma portaria. Uma portaria. Deixa eu até ver aqui. Eu até tenho aqui, depois eu posso mostrar, né, eventualmente citar para vocês. Mas é uma quê? Uma portaria. Para formalizar algo. É importante que a Lei 10.177, de 98, aqui no estado de São Paulo, nos traz uma diferenciação dos atos administrativos, que é de competência privativa e competência comum. Então, por exemplo, no artigo 12 dessa respectiva lei, a 10.177, vai dizer que os atos administrativos de competência privada competem ao governador do estado, o decreto. Do secretário de Estado, procurador-geral do Estado e dos reitores das universidades, a resolução. E dos órgãos colegiados, a deliberação. No mesmo artigo, no inciso 2º, traz a competência comum. Ou seja, todas as autoridades até o nível de diretor. Autoridade policial, por exemplo. Aos referentes às autoridades ou agentes da administração, os demais atos normativos, ofício, ordem de serviço, enfim. Então, o ofício foi expedido por uma determinada autoridade da administração pública. Um ofício é de competência comum, ou seja, ela não é privativa de uma pessoa ou de, no caso, né, de um cargo em específico. Ok? Eu trouxe essas conceituações que eu achei interessante, tá? E o artigo 13 da mesma lei diz que os atos administrativos produzidos por escrito vão indicar a data e o local da edição. Ok? Ok. Peraí, deixa eu mudar aqui meu slide. Pronto. Aí aqui vai continuando ainda, tá? Acerca dessa lei, mas vamos voltar para a lei orgânica, tá? Bom, opa, peraí, aqui. Isso, deixa eu apagar esse aqui. Isso, pronto. Pronto. Artigo 36. O prefeito, o vice-prefeito, vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas que com qualquer deles mantenha vínculo de matrimônio ou parentesco por afinidade, ou seja, não necessariamente de sangue, consanguíneo ou adoção até o 2º grau, não poderão contratar com quem? Com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findar a respectiva função, que eu falei anteriormente. O que liga essa proibição, então, por exemplo, tem o prefeito. O prefeito
é casado. A esposa não pode querer contratar com o município até 6 meses após findar a respectiva função do esposo dela. Ou seja, por que isso é proibido? Para garantir o princípio da impessoalidade e moralidade administrativa. Para que venha a ser assegurado como que eu posso dizer, esse respeito para com a administração, tá? Parágrafo único. Não vai incluir essa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Aí não vai ter nenhum, né, privilégio, digamos assim. Artigo 37. A pessoa que não comprovar regularidade fiscal junto às fazendas pública, federal, estadual e municipal e junto ao Instituto de Seguridade não poderá contratar com o município nem dele receber benefício ou incentivos fiscais, ou creditícios, ou subvenção ou auxílio. Ou seja, quando eu tenho essa proibição de contratar com o município nem receber nada dele, quando não for comprovada, a pessoa jurídica não comprovar a regularidade fiscal. Ok? Ok. Bom, esqueci de falar aqui das certidões, pessoal. Peraí. Das certidões. Artigo 38. Os pedidos feitos com base nos incisos, aí vem o 33 e 34 do artigo 5º da Constituição serão atendidos no prazo fixado em ato regulamentar próprio de cada um dos poderes do município. Como assim? Olha lá o artigo 5º da Constituição, vai dizer, os seus incisos 33 e 34. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seus interesses, no caso, seu interesse, particular ou de interesse coletivo, ok. E serão prestadas no prazo da lei. Da lei, ou seja, o que o artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes nos diz? Que esse período, que esse prazo, ele vai ser fixado em ato regulamentar próprio de cada um dos poderes do município. E aí o 34. São todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, direito de petição e a obtenção de certidões e repartições públicas. Fechou? Bom, pessoal, finalizamos aqui. Vamos daqui a pouquinho para a nossa quarta aula, em que nós vamos tratar do poder executivo, falando propriamente dito do prefeito e do vice-prefeito. Fechou? Fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.